Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Somos do Clube Atlético Mineiro. Vamos trazer um pouquinho do Galo aqui também, né, Léo Campos? Hoje contigo, as movimentações e muitas dos bastidores do Atlético. É verdade, Duda. A ansiedade também do torcedor atleticano para saber qual será o time da próxima temporada de 2022. O time que foi multicampeão nesta temporada, os 3 títulos do Mineiro, da Copa do Brasil, também do tão sonhado bicampeonato brasileiro que saiu. A gente sabe que não deve ter grandes alterações assim para o próximo ano, mas a expectativa de que 2, 3 nomes e até de peso podem chegar para complementar este elenco. E talvez um ou outro jogador sair, um ou outro jogador daqueles titulares ou que entrava bastante com o técnico Cuca. Muito se comentou no início já destas férias dos jogadores sobre o Douglas Costa. Aliás, praticamente todos os jogadores do Grêmio são especulados em um clube ou outro por conta da queda do time para a Série B, e com uma folha altíssima na segunda divisão a gente sabe que não combina, embora o Grêmio tenha sanadas as suas dívidas trabalhistas, os salários com os jogadores, melhor dizendo. Mas o Douglas Costa é um nome que foi especulado aí na folha de contratação do Atlético para a próxima temporada. O Atlético não confirma que sondou o jogador, que procurou o agente do atleta, mas neste final de semana, em entrevista à Rádio Guaíba, lá em Porto Alegre, o vice-presidente do Grêmio, o Denis Abraão, ele falou sobre a situação do Douglas Costa. E o Douglas Costa, neste momento, ele tem contrato com o clube. Uma situação curiosa foi que ele tinha marcado o casamento dele, né, pro dia 8, dia 9 ali, e o Campeonato Brasileiro foi estendido. E o Grêmio na última rodada, precisando vencer, né, e torcer por outros resultados também para se safar, foi até diante do Atlético. O Douglas Costa abriu mão de adiar, de cancelar o casamento, e a gente sabe que dá um trabalhão mesmo isso, para realmente, foi desfalque no Grêmio para completar sua agenda no casamento, e repercutiu obviamente negativamente isso entre os torcedores do Grêmio. E aí o vice-presidente até explicou que ele tem um bom caráter, já pediu desculpas, é um bom jogador, e o Grêmio não tem interesse de desfazer do atleta, não terá um contrato rescindido, mas aí abre possibilidades, porque a folha salarial com Douglas Costa pesa bastante. Então, clubes interessados. O São Paulo era um deles, já parece que abriu mão. O São Paulo até levou o próprio Alisson, foi pra lá, o Alisson também do Grêmio. O Douglas Costa pode ter o destino do Galo, e aí fica a situação, o Atlético vai tentar um empréstimo, ou então vai ter que pagar uma luva cara pelo Douglas Costa, será que vale a pena? Então por isso eu já vejo o Douglas Costa um pouquinho mais distante neste momento, as situações envolvendo o atleta já deixando um pouco mais distante. E outra, né, Duda, que acho que o Atlético não precisa muito desse jogador, pelo menos hoje, né? Se a gente analisar então o elenco do Atlético, não precisa muito desse investimento pesado no Douglas Costa, né? Essa é o grande X da questão, na verdade, Léo, porque quando se fala em Douglas Costa, você tem outro Costa, que no caso é o Diego, que nas últimas semanas tem muito se falado, o Diego talvez não tenha interesse de continuar. Talvez o Diego esteja querendo outra coisa, mas o Atlético fez um investimento muito alto também no Diego Costa, e não acredito que ele saia na próxima temporada, até porque não fez uma de suas melhores temporadas nesse ano pelo Galo, e acredito que no ano que vem queira sim fazer uma temporada melhor. E aí, quando você tem Diego Costa e Hulk, acho que Douglas Costa, por mais que a diretoria queira, enfim, a comissão técnica queira, acho que a torcida do Atlético não pensa que o Douglas Costa tenha que ser uma obrigação ou uma prioridade nesse momento. A situação do Douglas Costa no Grêmio, ela é ruim porque ele já não tem clima mesmo, justamente por essa situação do casamento, da final do campeonato, enfim, provocou a torcida provocou de volta. O clima com o Douglas Costa é que ficou pesado no Grêmio, e não sei se isso seria 100% de motivação para que o Douglas Costa venha para o Atlético, ou que o Atlético realmente aceite o Douglas Costa. E no meio dessa negociação tem o Grêmio. O Grêmio não vai liberar fácil mesmo, é um jogador, querendo ou não, que é importante, é um ótimo jogador, diga-se de passagem. Então é um entrave entre as partes muito grande. Eu acompanhei essa entrevista do vice-presidente do Grêmio, Denis Abraão, e ele disse justamente isso, que a vontade do Douglas Costa vai pesar muito, mas aí se a gente pesa que não tem clima, né, enfim, que a situação já está um pouco complicada, talvez sim o desejo dele seja de sair, viu, Léo? O Paulo Pereira, do bairro Marajó, está dizendo aqui que entre os Costas, ele prefere o Diego.
E o Douglas não veio neste caso. Ele não é centroavante de origem, apesar das poucas participações do Diego, tem mais referência em campo. E acho que é esse também o sentimento do torcedor como um todo, né? E de nós analistas também, né? Porque se você tem hoje o estilo de jogo do Atlético, a maneira como o Cuca prefere jogar com o Galo, até o próprio homem de referência, que falta um pouco, né? Hoje você tem o próprio Hulk que foi se encaixando naquela posição, mas o Diego Costa ainda parece ter uma marca maior de centroavante. Sim. Tem a técnica muito apurada, ele já mostrou isso. A preocupação quanto ao Diego são as lesões. Já eram da carreira dele, isso, inclusive, né? Não surgiram agora no Atlético. Mas talvez ele participando de uma pré-temporada, tendo um planejamento com a fisiologia do Galo, com o departamento médico e com a própria experiência e técnica que ele tem, a esperança é que ele possa ajudar o Atlético bem mais na próxima temporada do que foi em 2021. Então, embora ele tenha tido algumas lesões, não participou de tantos jogos assim, porque foi de desfalque muitas vezes, o torcedor acredita em uma esperança muito grande ainda em ver o que o Diego Costa pode render, né? Tem um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo do Diego Costa, que eu acho que o Atlético não sentiu falta do Diego nessa temporada. Por isso, talvez o torcedor também tenha um pouco mais de calma e de cautela quando vai falar do Diego, justamente por conta dessas lesões, enfim, tem um pouco mais de tranquilidade, porque pesa também que o time não sentiu tanta falta, não tinha tanta necessidade, apesar da qualidade e da habilidade também do Diego. Mas também acredito que na próxima temporada ele possa, sim, com essa pré-temporada, junto com o departamento médico do Atlético, que também é de um nível muito elevado, que ele consiga estar numa forma melhor e até fazer mais jogos nesse início de temporada para estar muito bem nos outros campeonatos. Agora, eu também estou com a opinião dele. Entre os Costas, eu prefiro o Diego, até porque o investimento não foi pouco para trazer o Diego. A torcida do Atlético muito bem sabe disso. Então, por um ou por outro, né? E até pela experiência também, eu ficaria com o Diego. Agora, sobre elenco ainda do Atlético, Duda, o Fernando Martins e Miguel passou a limpo no nosso portal, otempo.com.br/superfc. Os atletas que estiveram emprestados em 2021, 20 ao todo, alguns serão aproveitados, outros realocados, situação até que o Atlético pode rescindir. A gente já sabe, né? O retorno do zagueiro Vitor Mendes e do meia Guilherme Castilho, ambos estiveram no Juventude, apesar do Juventude figurar naquela parte de baixo da tabela de classificação, conseguiu o objetivo dele, que era de permanecer na Série A, e o próprio Fernando Martins e Miguel destaca isso na sua matéria. Aqui também falando sobre o Atlético conseguindo a negociação do zagueiro Gustavo Henrique, teve 50% dos direitos econômicos vendidos ao Bahia, o Galo ficando com outra metade, então já é uma situação de jogador negociado. Jogadores que seguirão nos clubes atuais: o Bruninho no Juventude, o volante Ramon Martínez no Libertad do Paraguai, o goleiro Michael no Paço Ferreira de Portugal, o meia Marquinhos no Botev da Bulgária. Tem outros nomes conhecidos, foram emprestados, ainda com um futuro incerto. Só você sabe que o Atlético não irá aproveitar esses jogadores. O Gustavo Blanco, o volante, estava no Fortaleza. O Zé Wellison, que disputou o Brasileiro pelo Sport. O lateral esquerdo Lucas Hernandes estava no Cuiabá, se lesionou aí no decorrer da temporada. Ainda tem nomes menos conhecidos, como o volante Wesley, os atacantes Giovani e o Guilherme Santos. Os três foram até campeões do Brasileiro Sub-20 em 2020, mas serão reemprestados para pegar mais experiência ainda. Outros nomes, como Thalisson, emprestado ao Averca de Portugal, mas tem um contrato até dezembro de 2022. O Mailton, emprestado ao Metalist, ele tem contrato com o Atlético até o meio de 2023. Kevin é um lateral, está emprestado ao Santo André até o meio de 2022. Iago Maidana, emprestado ao Gil Vicente de Portugal até o meio de 2022. Falei muitos nomes aqui, Duda, e me chamou a atenção o Gustavo Blanco, né? Como era uma grande promessa, mas talvez por conta de lesão, né? Acabou sendo prejudicado na carreira. É uma pena também, né, Léo? A gente acompanhou bastante o Gustavo Blanco, justamente sendo ou podendo ser, né, essa grande promessa do Atlético, e acabou não sendo. A gente até viu durante essa temporada o América sondando o Blanco também, mas é um jogador que infelizmente a gente não viu muito do Gustavo Blanco. Agora, outros nomes também me chamaram a atenção, como o próprio Guilherme Santos, né, campeão do Sub-20, artilheiro, não teve chance no time
profissional do Atlético, a gente entende também pelo nível, mas sequer teve chances em jogos menos importantes, né, em campeonatos menos importantes. Ele foi emprestado já de primeira. Agora, outros nomes, outros dois dessa lista do Fernandinho, vale a pena o torcedor conferir também. Ramon Martínez e Lucas Hernandes, né, Léo? Já estiveram no time principal do Atlético. Se a gente olhar hoje, torcedor algum diria que esses dois jogadores estiveram no time principal do Atlético. É muito engraçado, principalmente a mudança e a técnica. Dois jogadores jovens que o Atlético também apostava bastante e que hoje estão aí emprestados. Um time bem mais competitivo hoje, tanto né, que foi campeão aí recentemente da Copa do Brasil e do Brasileirão no fim desta temporada. Galo podendo chegar a 76 jogos só no próximo ano. Lembra que em 2021 o Galo teve 75 jogos, então já vai ficar bem próximo disso. Só que tem um detalhe, né? Teremos a Copa do Mundo no final do ano. Então o calendário será bem espremido, especialmente no primeiro semestre. Ainda mais com a Copa do Brasil, que teve seu calendário, suas prévias de datas já esboçadas. A terceira fase, a fase em que o Atlético ingressa, é prevista para o dia 20 e 21. Isso de abril. Então, o Galo já sabe que no primeiro semestre, por volta do dia 20, 21 de abril, vai entrar em campo pela Copa do Brasil na terceira fase. Com 76 jogos, lembrando que 20 de fevereiro, o Atlético tem o primeiro compromisso da disputa da Supercopa do Brasil, também tem pela frente contra o Flamengo. Tá faltando definir o horário e o local também da partida, já gerando uma certa polêmica aí para onde vão levar este Atlético e Flamengo pela Supercopa do Brasil. Copa do Brasil, então, com esta data prevista para 23 de fevereiro começa, mas só em abril que o Galo entra em campo. Ainda, obviamente, tem os 38 jogos do Campeonato Brasileiro e as 13 vezes que o Atlético pode entrar em campo pela Copa Libertadores.